Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan, estou aqui com a Carol Simão e o Thiago Moreira para a gente conversar sobre o capítulo 42 do livro de Gênesis. Quase lá, galera, quase lá. Tudo bem com vocês? Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e é isso aí, quase lá, estamos chegando. Olá, pessoal, estamos juntos novamente, Gênesis 42, a história se desenvolvendo, principalmente agora lá no Egito, e muitas informações interessantes aqui nesse capítulo, muitas pegadinhas, entre aspas, que José vai fazer com os irmãos e a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Pessoal, eu tava fazendo uma conta hoje de manhã, porque a gente sempre fala, o projeto vai levar uns 20 anos, e na minha cabeça quando eu falo uns 20 anos eu penso 2 e 0, né? Mas não é 2 e 0, né? Eu fiz a conta uns 20 anos, é tipo uns 23. Aí eu falei, nossa, tem 3 anos a mais que eu não tô pondo na conta aí. Mas não sei, né? A gente tá com algumas ideias aí, principalmente para Salmos e Provérbios. Aliás, principalmente para Provérbios. Mas a gente vai divulgar isso para vocês muito em breve, porque ainda não tá 100% fechado. Mas orem por nós aí, né? Recebi uma reclamação recentemente de um membro da igreja que tá acompanhando. Por quê? Falou assim, não, 20 e poucos anos é muito tempo. Quando eu apresentei o projeto pro meu pastor, enfim, mandei lá pro pessoal da igreja e tudo. Aí ele falou, nossa, que legal, Thiago. Mas por que vocês não fazem um episódio por dia em vez de fazer um por semana? Eu falei, então, é pra segurar a audiência. Dá um trabalhinho, sabe, fazer isso. Que a gente vive, né? Tem uma igreja pra pastorear, todo mundo trabalha aqui, né? Aliás, gostaria de lembrar, senhores ouvintes, que a gente faz isso de graça e não cobra nada de ninguém pra isso. Mas isso não quer dizer que você não pode considerar a gente como um projeto missionário, tá? A gente realmente precisa desse auxílio de vocês. Então vai na descrição do programa aí que a gente tem explicadinho aí como você pode ajudar e realmente se envolver se você enxerga que isso daqui é algo de Deus, é algo que merece um sustento. A gente vai aceitar com muito bom grado, tá bom? Muito bem, capítulo 42, aliás, antes disso, né, temos que dar os créditos aqui, a gente faz a leitura na NVT da Mundo Cristão. Se você não tem uma NVT e eles têm Bíblia de estudo, Bíblia de tudo quanto é tipo de capa, da menina, do menino e tal, o texto é sempre o mesmo, mas as capas são muito legais. Na descrição do programa aí também tem link para você adquirir a sua NVT. E gostaria, como sempre, de agradecer a Maria Lídia por emprestar pra gente a trilha sonora que a gente usa nos episódios aí. É isso, do Telegram eu lembro vocês no final, porque é muita informação. A gente falou que vai quebrar em 3, ainda não, né? Isso, vamos quebrar em 3, de 1 a 7, de 8 a 28 e de 29 até o final. Tá bom, eu posso fazer o começo da leitura aqui? Claro. Então vamos lá, capítulo 42. Quando Jacó soube que no Egito havia cereais, disse a seus filhos, por que vocês estão aí parados, olhando uns para os outros? Ouvi dizer que há cereais no Egito. Desçam até lá e comprem cereais em quantidade suficiente para nos mantermos vivos, do contrário morreremos. Então, os 10 irmãos mais velhos de José desceram ao Egito para comprar cereais. Mas Jacó não deixou Benjamim, o irmão mais novo de José, ir com eles, pois tinha medo de que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Jacó chegaram ao Egito junto com outros para comprar mantimentos, porque também havia fome em Canaã. Uma vez que José era governador do Egito e o encarregado de vender cereais a todos, foi a ele que seus irmãos se dirigiram. Quando chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto no chão. José reconheceu os irmãos de imediato, mas fingiu não saber quem eram e lhes perguntou com aspereza, de onde vocês vêm? Da terra de Canaã, responderam eles. Viemos comprar mantimentos.
A primeira coisa que me veio aqui é esse negócio de voltar pro Egito, né? A gente já sabe, já falou várias vezes do Nilo, mas me veio o paralelo com Abraão indo pro Egito por causa da fome e tudo, e acho que não tem como fugir desse paralelo, né? Sim, o que era, não vou falar comum, mas acontecia, né? A fome, a gente já viu na história de Abraão, a gente sabe que essa fome aqui particularmente vai ser muito severa, Uhum. né? Pelo que a gente já viu dos sonhos de José, da interpretação e tudo, mas o fato de haver fome, né, escassez de alimento em determinado período, por dificuldade no plantio, na agricultura, e aí a busca da solução no Egito por causa da irrigação, do Nilo e uma série de coisas, era comum, acontecia de maneira regular na história ali daquela região. Foi Isaac uma vez que queria ir pro Egito por causa de fome e Deus falou, não vai. E aí tem o episódio lá com Abimeleque, que é na terra dos filisteus, que é meio caminho para o Egito. É isso, né? Se eu não me engano, foi isso mesmo, que a gente viu lá na história de Isaac, que é uma história que se parece, né, com a de Abraão, a gente até comentou isso. Se eu não me engano, é isso mesmo, que ele iria pro Egito e Deus impediu. E a gente vê que Jacó não deixa Benjamim ir, né? Porque agora Benjamim é o filho favorito, né? Eu acho que não é tanto... acaba sendo por causa do favoritismo, mas pensa no coitado do Jacó. Ele amava uma esposa. Eu não vou nem dizer que ele amava ali, porque ele não amava. Ele amava uma esposa e ela morreu. As duas descendências aí dessa esposa, as duas crias dessa esposa, uma, entre aspas, aí pra ele, morreu. Só sobrou o Benjamim de lembrança da Raquel, ou de sequência da Raquel na vida aí, na geração. Como que ele coloca em risco a vida dele? É difícil pensar isso também. Sim, mas é verdade, né? Tem toda a questão, inclusive, de manter a descendência, né? Porque na cabeça de Jacó, como foi dito, José está morto. Então tem essa questão, mas o tema volta, né? E volta com força. Não, eu não digo nem que volta, eu nunca saiu, né? Isso que é. Sim, a gente viu que tudo lá, claro, os irmãos são responsáveis, mas lá no capítulo 37, quando José é vendido para o Egito, tinha toda a questão do ciúme pelo favoritismo. E agora esse tema ele volta com força nesse capítulo, justamente para o que vai acontecer no relacionamento de José com seus irmãos, que vai envolver a pessoa de Benjamim aqui, né? É interessante ver o Jacó, eu imagino que ele já esteja bem velho aqui, tendo que falar, mano, vocês estão aí parados, como dizem, né, igual um 2 de paus aí. Vamos, a gente vai morrer aqui, pelo jeito devia estar tensa a situação mesmo, vocês não vão fazer nada? Vai lá pro Egito, né? Eu fico pensando que Jacó era um homem muito rico, né, então talvez, conjecturas, os seus filhos estivessem acostumados a uma vida confortável, né? Tem gado, tem animais, enfim. E aí Jacó vai vendo que, tá acabando, entendeu? Daqui a pouco a gente vai passar fome aqui, entendeu? Até que realmente o negócio aperta, né? E aí, como o Tam falou, Jacó fala, vocês não vão fazer nada? Vão lá pro Egito, caramba. Mas a gente já viu que os filhos, pelo menos os mais velhos, já têm suas famílias. Espera-se que eles sejam senhores dos seus lares, sabe? Eu acho que faltou um pouco até de responsabilidade das pessoas aqui pra Jacó precisar chamar atenção pra isso. Se a gente pensa que José, ele ascende lá ao ao governo lá do Egito, com 30 anos. Já se passaram 7 anos de fartura. E agora começou a fome. Então José está próximo aos 40 anos. E ele era o mais novo, tirando Benjamim, né? Então os irmãos têm aí, né, nessa faixa aí de certamente mais que 40 até 50, 60, não sei, já são pessoas aí com uma idade no jeito para se virar, né? Não são crianças, não são jovens, mas justamente. Essa é a questão. Outra coisa que me causa muita estranheza, não pra história, né? Porque pra história precisava que isso acontecesse, né? Mas pensa, o José, ele era o governador do Egito, como diz aqui, o segundo abaixo do faraó. Me estranha muito, chegar uma galera de fora e já ter acesso direto a ele. Hoje em dia, se eu for pra Brasília, eu não converso com o presidente, sabe? Eu não converso com o pessoal do Senado. Eu não vou aqui nem na prefeitura e converso com o prefeito. Mas, de alguma forma, aconteceu isso quase que naturalmente. Isso me causa uma estranheza, mas não a ponto de eu ir pesquisar e descobrir, por que isso aconteceu. Eu acho que a ideia aqui, né, como o José foi elevado
né, ao governo e tal, mas ele foi levado dentro dessa circunstância. O faraó falou para ele, ó, quem vai cuidar disso é você. Não tem homem tão sábio para cuidar disso. Então você vai cuidar de toda a logística de armazenamento, você vai cuidar da venda. Ou seja, ele era o responsável por isso. É claro que tinham servos lá com ele. Como a gente vai ver no texto, vai ter um intérprete com ele, vão ter pessoas que vão separar, mas ele é que negocia. Né? Ele é quem vende, ele que está à frente disso tudo, né? Justamente pela confiança na sabedoria dele para lidar com essa questão. E é interessante uma coisa do Benjamim, que Jacó ele não quer deixar Benjamim ir com os irmãos, né? O texto diz, pois tinha medo de que algum mal lhe acontecesse. Mas eu fiquei pensando, conjectura, como a Carol disse, será que Jacó não confiava tanto nos outros filhos também? Será que tinha uma pulga atrás da orelha, né? Ele certamente via a rivalidade que existia com José. Eu não sei se a mesma rivalidade aconteceu com Benjamim, porque é um outro momento, os irmãos bem mais velhos, Benjamim bem mais novo. Não sei se aconteceu a mesma coisa. Eu não sei se Jacó confiava tanto nos 10 filhos que ele tinha. Essa rivalidade pro Benjamim, os ciúmes, né? É interessante que não, pelo menos eu não encontro indícios bíblicos de que os irmãos fazem isso. Mas pelo que você falou aí, talvez o Jacó tenha esse receio. E mais na frente, José parece que tem esse receio também, porque eu acho que desses testes, essas enganações aí que ele faz, pelo menos os comentaristas costumam falar, ele estava tentando ver como eles interagiam com o Benjamim para ver se era igual com eles. Apesar de que na Bíblia também eu não acho isso tão óbvio não, viu? Eu acho bem implícito. Eu acho que já começa, inclusive, nesse capítulo que a gente está lendo hoje. Eu acho que os testes de José, no geral, eles giram em torno de Benjamim, justamente para ver se os irmãos mudaram ou vão fazer a mesma coisa que fizeram com ele. Eu acho que isso, para mim, é muito... Para mim, salta aos olhos essa questão. E ainda nesse comecinho de capítulo aqui, a gente já tem, pelo menos num primeiro nível, o cumprimento do sonho do José, né? Que é muito legal de ver. É legal de ver que os irmãos se incomodaram tanto lá no passado e agora eles nem perceberam que eles estavam cumprindo a profecia. Porque eles não reconheceram José, né? O que o texto diz. Eles não reconhecem José, chegam diante de uma autoridade de um local que eles querem pedir um favor e eles se prostram, né? Fazendo justamente o que José tinha sonhado. Fora que José já vive há mais tempo no Egito, né, do que entre a sua família, entre os hebreus, né? Então, com certeza ele já tinha uma aparência... Eu sei que a gente acaba tendo aquele estigma de que os egípcios são pessoas queimadas do sol, tal. Não sei como que era naquela época, né? A gente se baseia aí pelo que a gente vê na história. Mas por exemplo, os meus pais, eles não são de São Paulo. Apesar de ainda ter um pouquinho de sotaque, alguns costumes que vêm da cidade deles, lá no Rio Grande do Norte, eles já são muito mais paulistas do que nordestinos, né? E eu acredito que o José já tinha muito esse aspecto, né? Ele era já muito mais egípcio. Nem sei se ele era chamado de José em algum momento, né? Ou se ele já era chamado pelo nome egípcio, possivelmente apenas pelo nome egípcio, né? Então, acho que isso já era bem forte já na vida dele, né? Eu acho que era muito mais as roupas, o fato de se barbear, até porque eu acho que o povo lá do lado do Jacó também devia ser escuro. Era todo o trabalho externo, né? A própria ascendência deles, se a gente for comparar com o que é hoje, é um bronze lá, sei lá. Mas acho que é outra pessoa, já é adulta, talvez até... a gente é refém da dramaturgia, né? Mas talvez usassem maquiagens, coisas desse tipo assim que a gente vê nos egípcios. É isso mesmo, tem a questão da aparência, né? Eles estavam acostumados com o José bem mais novo, e provavelmente, mesmo ainda sendo jovem, com barba. E agora no Egito tem essa questão da aparência, tem a questão do próprio idioma, que a gente vai ver no texto mais à frente, que José não está falando com eles no idioma deles. Então, como eles vão imaginar que é o irmão? Não, e ainda a posição que tá falando, a posição, né? Isso exato. Acho que pesa demais, imagina que eu vou... Vendeu como escravo, aí eles estão falando com a pessoa mais importante do Egito, eles vão imaginar que é o irmão? E às vezes a gente pensa assim num contato olho no olho, assim, talvez não foi assim também. Talvez existia um trono certa ali distância. lá longe, uma escada. Exato, certa distância com
com guardas, né? Ele era alguém de importância, né? Um oficial, o segundo mais importante do Egito. Talvez tinham guardas que faziam alguma espécie de... Então, falar com alguém à distância, não é fácil você Eles estão reconhecer. sendo né? acusados de serem espiões, né? Com certeza a guarda não ia deixar chegar próximo do jeito que é. E o José começa a enganar aqui, né? Mais uma geração enganando familiares aí. É interessante, porque a gente sempre pega esse texto já olhando a história de José como um todo. Uhum. Me Então a gente já incomoda sabe o que vai beatificar acontecer. o José aqui nesse momento, tá? Eu não sei o quanto que tem de vingancinha dele aqui, sabe? Eu não sei se tem vingança, eu acho que eu creio que é mais um teste mesmo que ele está fazendo com os irmãos, né? Testando, como se fosse uma prova mesmo, né? Que ele faz com os irmãos. Mas quem está lendo o texto da primeira vez, e é isso que a gente tem que tentar buscar, né? Quando a gente está fazendo a leitura do texto pela primeira vez, qual é a sensação do leitor aqui que está pegando isso da primeira vez? A gente não sabe o que José vai fazer. Uhum. Agora que a tô gente por já cima lê a da carne história. seca, eu vou me vingar. Exato, tem a faca e o queijo na mão. Então eles me fizeram sofrer. Talvez o primeiro leitor tá olhando assim: José vai se vingar dos seus irmãos. José reconhece os irmãos não o reconhecem. E aí começa a falar de maneira áspera, é o que o texto diz, né? Fala asperamente com eles. De onde vocês vêm? O diálogo vai seguir, a gente não chegou lá ainda. Mas José começa a ter uma postura que, numa primeira leitura, parece ser de vingança. E fora que ele reconhece também o sonho, né? Que ele teve quando ele era adolescente, né? De que os irmãos se prostrariam, né? Diante dele. Eu acho que num plano maior, realmente é mais esse teste e tudo. Mas eu não consigo tirar totalmente do baralho a carta de que, olha, ele tá... Não sei se vingança é uma boa palavra, mas... Talvez. Em algum nível. Eu não gosto de tirar totalmente, assim, porque o José é humano também, né? Ele com certeza, não tenho certeza de nada, né? Mas na minha cabeça tem provavelmente algo que ele gosta do que tá acontecendo, assim, sabe? Agora vocês estão na minha mão, não sei. Eu não sei se é isso de fato. A gente vê que José, no próprio texto de hoje, se emociona. Tem uma parte que ele chora. Mas que há, no mínimo, um teste há. Sim, isso não tem Estamos dúvida. entrando nem no mérito se é certo ou não que ele está fazendo. A gente sabe que Deus vai usar isso para várias coisas aqui até o final de Gênesis. Mas há, de fato, um teste. E a questão do sonho que a Carol falou, lembrou agora novamente, isso é uma primeira parte, porque vai acontecer de novo na história, mais para frente. Mais pra frente na história de José, esse se curvar diante dele e tal, vai continuar acontecendo. Então é a primeira vez que o sonho se concretiza, mas vai acontecer mais vezes. Pensando pela cabeça do José, será que o fato dos irmãos aparecerem era algo, assim... Não vou dizer imprevisto, porque ele sabia que todo mundo ia acabar comprando comida de lá. Mas que ele foi pego de surpresa e falou... Caramba, olha os meus irmãos aqui, não estava esperando isso agora, sabe? Porque a reação dele é muito rápida. Se a gente for pensar em todo esse plano de enganar e testar, é algo que pelo menos pra mim, demanda um pouco de planejamento, velho. Eu acho que é planejado. Mas você acha que ele já estava esperando? Meus irmãos vão chegar aí uma hora e vai ser isso. Eu acho que sim. Por quê? José já sabe que os sonhos dele são revelações de Deus. Tem isso. Isso já aconteceu com o copeiro e com o padeiro, já aconteceu com o faraó, os sonhos se concretizaram. Tem um sonho, ou 2 sonhos, né, lá da sua adolescência, que ainda não se concretizaram. E agora tem fartura, mas tem fome, e os povos começam a ir atrás do Egito, porque não tem comida em outros lugares. Eu acho que ele estava esperando. E se ele estava esperando, meio que responde minha pergunta, né? De que, por que eles tiveram acesso? Ele já estava meio de olho, em algum momento vai aparecer uns hebreus aí, eu tenho que ficar de olho, se alguém perceber que chegou hebreu, me avisa que quem vai atender sou eu. Sei lá. Claro que isso é suposição, a gente está tentando entrar na mente de José, o texto não se preocupa a responder isso, mas para mim eu acho que ele tinha certo de que esse sonho iria se concretizar e que as circunstâncias estavam levando para esse sonho se concretizar. Mas vamos ver se concretizar, né? Acho que dá para seguir. Quem dos dois que quer ler a sequência aí? Pode ler, pastor. A partir do versículo 8, nós vamos ler até o 28. Embora José tivesse reconhecido seus irmãos, eles não o reconheceram.
José se lembrou dos sonhos que tivera a respeito deles muitos anos antes e lhes disse: Vocês são espiões. Vieram para descobrir os pontos fracos de nossa terra. Não, meu senhor, responderam eles. Seus servos vieram apenas para comprar mantimentos. Somos todos irmãos, membros da mesma família. Somos homens honestos, meu senhor, e não espiões. Mas José insistiu. São espiões, sim. Vieram para descobrir os pontos fracos de nossa terra. Eles disseram: Senhor, na verdade, nós, seus servos, éramos 12 irmãos, todos filhos de um homem que vive na terra de Canaã. Nosso irmão mais novo está em casa com o pai, e um de nossos irmãos já não está conosco. José, porém, continuou a insistir. Como eu disse, vocês são espiões. Mas há uma forma de verificar sua história. Juro pela vida do faraó que vocês só deixarão o Egito quando seu irmão mais novo vier para cá. Um de vocês deve buscá-lo. Os outros ficarão presos aqui. Então veremos se sua história é verdadeira ou não. Pela vida do faraó, se não tiverem um irmão mais novo, saberei com certeza que são espiões. Então José os colocou na prisão por 3 dias. No terceiro dia, José lhes disse: Sou um homem temente a Deus. Façam o que direi e viverão. Se são mesmo homens honestos, escolham um de seus irmãos para continuar preso. Os demais podem voltar para casa com cereais para seus parentes que estão passando fome. Tragam-me, porém, seu irmão mais novo. Com isso provarão que estão dizendo a verdade e não morrerão. Eles concordaram e, conversando entre si, disseram: É evidente que estamos sendo castigados por aquilo que fizemos a José tanto tempo atrás. Vimos sua angústia quando ele implorou por sua vida, mas nós o ignoramos. Por isso estamos nessa situação difícil. Rubem disse: Não lhes falei que não pecassem contra o rapaz? Mas vocês não quiseram me ouvir. Agora temos de prestar contas pelo sangue dele. Não sabiam, porém, que José os entendia, pois falava com eles por meio de um intérprete. José se afastou dos irmãos e começou a chorar. Quando se recompôs, voltou a falar com eles. Escolheu Simeão e mandou amarrá-lo diante dos demais. Em seguida, José ordenou que seus servos enchessem de cereais os sacos que os irmãos haviam trazido e em segredo devolvessem o pagamento, colocando o dinheiro na boca de cada saco. Também mandou que lhes dessem mantimentos para a viagem, e assim fizeram. Os irmãos colocaram os sacos de cereal sobre seus jumentos e partiram de volta para casa. Contudo, quando um deles abriu a bagagem a fim de pegar cereal para seu jumento, encontrou o dinheiro na boca do saco. Vejam só, exclamou para seus irmãos. Devolveram meu dinheiro, está aqui no saco. O coração deles desfaleceu, e tremendo disseram uns aos outros: O que Deus fez conosco? O que eu acho mais interessante é que eles sabem, né, porque eles estão passando por aquela situação, né? Uhum. Eles sabem. Isso é Um muito... pecador hoje em dia sabe por que está passando pelos... Algumas vezes, vai. Mas a gente, quando faz alguma lambança aí, e a gente é meio disciplinado por Deus, a gente suspeita o que está acontecendo. Acho que é muito natural de uma pessoa que realmente tem sua vida entregue a Deus. É a culpa, né? É aquele negócio, você fez alguma coisa errada, quando algo dá errado, você fala assim: é por causa disso. É a sensação de culpa, né? E como a Carol falou no finalzinho do capítulo passado, aqui no verso 9 já mostra, né? José se lembrou dos sonhos que tivera a respeito deles muitos anos antes. Para a cabeça dele, já se cumpriu uma parte, né? Ainda falta o pai, né? E eu acho interessante, assim, mas eu acho interessante a acusação de José para os irmãos. Deles serem espiões? Deles serem espiões. Por quê? Você lembra quem era o espião da família? Ah, é verdade. Ele era o espião da família. Exato. Boa, boa. Jacó mandava José para ver se os irmãos estavam, o que eles estavam fazendo, e José vinha e delatava, né? Os irmãos falavam: eles estão fazendo isso aqui de errado. Então, mais uma vingancinha aí dele, hein? Vocês falavam que eu era espiões, agora vocês vão ser tratados como espiões e vocês vão ver como é bom. Então José era o espião da família, né? Que o pai mandava para ver. Tanto é que quando os irmãos veem eles de longe lá, né? Em Gênesis 37, eles falam: lá vem o sonhador, vamos pegar esse miserável aqui, né? Pensando no que o pastor falou sobre a atitude do José ser consciente,
ser premeditada, faz sentido, porque parece que ele só... Opa, peraí, né? Quando ele escuta os irmãos falando, lembra que a gente fez com o menino lá? Uhum. Aí, aqui, ó o troco. E aí, talvez nesse momento ele falou, eu temo a Deus mesmo, então, peraí, né? Esse eu temo a Deus é interessante de ver, né? Porque a gente fala, um egípcio, né? Falando eu temo a Deus. E não dá deixa pros irmãos de que, cara, como assim? Um cara temente a Deus. Mas é interessante que no verso anterior, pelo menos muito pouco antes, ele joga pela vida do faraó, se não tiverem um irmão mais novo, saberei com certeza que são espiões. E a gente tem que lembrar que o faraó era considerado Deus ou semideus pelos egípcios. Então cabe no discurso, apesar da gente saber que o José teme ao Deus correto, né? Os irmãos não tem como sacar que ele não está falando do faraó ou dos deuses do Egito. Ele está falando realmente do mesmo Deus. Porque ele não usa o termo para o Deus da aliança, o Senhor, Uhum. né? Ele usa o termo mais geral para Deus que outros povos usavam, né? Uhum. Para a divindade. Eles não desconfiam também por causa disso, né? E só voltando à questão do espião, eu falei com relação a José, e é interessante mesmo essa relação, pelo menos eu achei interessante, mas essa questão de mandar espiões para inspecionar uma terra é comum. Uhum. A gente vai ver eles fazendo isso, né? O povo judeu. Os próprios judeus fazem isso quando vão conquistar Canaã. Então a preocupação, né, ou a alegação de preocupação, estar recebendo pessoas, né, na sua terra, é válida. Uhum. A acusação de José aqui não é algo absurdo. Por que ele está suspeitando disso? A suspeita ela é válida, porque você está recebendo pessoas de outros lugares na sua terra e a desconfiança por espiões que estão vigiando, pontos de acesso, como entrar, o que é bom, o que não é nessa terra, ela era comum naquela época, na questão de batalha entre os povos. Uhum. Então não é algo absurdo de se pensar aqui no discurso, né, que está sendo dado, né? Uhum. Será que esses 3 dias de prisão para todos tem um paralelo com a prisão do próprio José na cisterna? Porque ou ele mudou de ideia no caminho, né? Não vai voltar só um, vai voltar todo mundo menos um. Ou ele realmente quis mostrar para eles o que é ficar preso num lugar e sem saber o que vai acontecer, não sei. Eu acho que tem um paralelo, tá? Da questão deles ficarem presos. E a gente já viu que na antiguidade muitas dessas prisões eram em cisternas mesmo. E José ter ficado preso, né, lá na cisterna de ser vendido para o Egito. Então eu acho que tem um paralelo. Talvez tenha sido mais um gatilho para os irmãos para falar, isso tem tudo a ver com o que a gente fez com José. É possível. Mas é interessante porque José começa a receber algumas informações quando os irmãos vão conversando. E eu acho que tem até a ver com o choro dele aqui. Que ele não tinha, né? Que o irmão mais velho tinha tentado ajudar ele, talvez. Exato. O que pra mim responde ele não ter escolhido o primogênito, o próprio Rúben, pra ter ficado, mas o segundo, o Simeão. Sim. E isso vai ter importância mais pra frente na história, quando José sabe a ordem dos irmãos, né? Uhum. Mais pra frente na história isso vai ter ainda mais importância. Mas, de fato, ele provavelmente não sabia que Rúben tentou salvá-lo. Né? Quando o Rubem fala, eu não falei pra vocês, eu não te disse, é aquele negócio quando você faz alguma coisa que alguém falou e dá errado. Falei pra vocês. Eu acho que foi o que fez ele chorar, isso. Foi a gota d'água pra ele começar a chorar. Eu acho que sim. E relembrar toda aquela história, a forma como eles contam é dramática, né? Sim. Nós vimos a sua angústia quando ele implorou por sua vida, mas nós o ignoramos. A gente não tem essa informação até aqui. Lá verdade. O relato os irmãos pegaram, jogaram ele na cisterna, depois trouxeram de volta e venderam. Não tem um clamor de José pela sua vida. A gente pega essa informação aqui. Uhum. Então imagine os sentimentos, né? Tudo voltando à memória, né? O clamor de José pelos seus irmãos, pela vida, e os irmãos mesmo assim sendo duros, vendendo ele, fingindo que ele estava morto por pai. Então toda essa situação vem à tona e é muito interessante ver isso. De fato é uma situação dramática aqui. E a preocupação de José com o pessoal que ficou lá em Canaã, né? Pra preservar a vida deles, volta, porque vocês têm parentes que estão passando fome, né? O pai tá lá, né? Imagina a saudade do pai, não poder falar nada. Então eu acho que é por isso também que ele libera os irmãos de alguma forma, né? Prende um para ter essa relação e
esse retorno, apesar de que a gente vai ver no final do capítulo que eu acho que eles não estavam muito interessados em buscar Simeão, não. Ele devia ser meio chato, deixa ele né? lá. Mas esse ponto aí de contato, que é o Simeão, mas manda de volta por causa da preservação do próprio pai, né? Uhum. Esse negócio dele devolver o dinheiro, todas as vezes em que eu li essa história, eu ouvi, sempre me veio à cabeça, acho que até pastores pregando, sempre falaram, porque ele não queria tirar as riquezas da família, sempre pra essa linha. Mas eu li, acho que em um comentarista agora, uma coisa que foi um gatilho pra mim que eu nunca tinha tido. E ele falou, olha, mais uma vez na história, eles trocaram um irmão por dinheiro, como eles tinham feito com José. Eu falei, uau, cara, eu nunca pensei isso, mas dessa vez ficou o Simeão e eles estão levando o dinheiro de volta pra casa no lugar do irmão. Não Eu foi gostei. uma troca intencional, né? Mas em vez de levar um irmão, estão levando prata, né? Como foi da outra vez. Uhum. Nesse sentido, sim. Mas eu acho que tem um outro aspecto também essa questão do dinheiro, que é o que eu acho que o texto destaca. Sim. Não é nem a questão da provisão para a família, nada disso. É a questão de que quando eles veem o dinheiro, eles ficam atemorizados. Eles não ficam felizes, né? Eles ficam, Eles ficam felizes. caramba, tem uma coisa errada acontecendo aqui. Exato, ou seja, eles vão... Se a gente voltar para lá, eles vão falar que a gente roubou dele. Exatamente. Né? Qual a acusação que eles vão fazer? Né? De que a gente roubou, que vai voltar essa mesma cena mais pra frente, né? com o Benjamin, né? Não vamos adiantar a história, né? Mas eles vão achar que a gente roubou. Como assim? Já acha que a gente é espião, né? Eles acham que é espião, deixa o irmão preso, de repente o dinheiro tá aqui. Acharam que a gente roubou esse dinheiro. Vão vir atrás da gente. Eles ficam apavorados, não é? Eles ficam, legal, ganhamos dinheiro aqui. Eles ficam apavorados, porque eles estão numa condição meio que indefesa, né? Eles sabem que o irmão tá lá e que eles vão tentar negociar com o pai para tentar liberar o irmão. Mas eles não sabem que eles vão ter que voltar para lá novamente por causa de fome, que a fome vai ser tão persistente. Né? Eles não sabem. Quem sabe que vai ser 7 anos de fome é José. E o faraó. Verdade. Os irmãos não sabem. Num certo sentido, o Simeão foi vendido mesmo aqui, né? Que seja pela comida, né? Porque, como você falou, eles não estão a fim de voltar lá, não. A gente fica, coitado Simeão, os caras não estão nem aí, mas pensa, eles mal saíram com vida de lá. Eles foram acusados de espiões, eles ficaram presos 3 dias. Vai arriscar tudo de novo? Eles estão contra uma nação que quase inimiga aí, né? E será que Simeão tinha esperança? Porque a negociação era a seguinte... vocês têm que ir trazer seu irmão para eu saber que a história é verdadeira. Né? Seu irmão mais novo para saber que a história é verdadeira. Mas Simeão já sabia que Jacó não mandava Benjamim nem a pau com eles. E que já não gostava do Simeão por causa daquele ataque que ele fez. Foi, né? O Simeão e o Levi, né? E Levi. Isso, Simeão e Levi. Com a história de Diná. Uhum. Será que Jacó vai arriscar a vida do filho querido para resgatar esse outro filho? Talvez Simeão falou aqui, eu vou ficar aqui, ninguém vai mandar mais nada, ninguém vai me mandar resgatar não, sabe? Aquele soldado na guerra que não tem muita esperança, deixa ele lá, entendeu? Vai morrer mesmo. Eu vou perder um batalhão inteiro por causa de um, né? Exatamente. Então, e a gente vai ver que isso, de certa forma, acontece no final do capítulo. Eles ficam lá e não voltam para buscar Simeão. Só vão voltar quando a fome apertar de novo. E acho que o Simeão, como você falou, já sabe disso, né? Já tá ligado. E que vai ser Simeão suspeita, fala, vou morrer aqui. Vou morrer como preso aqui. Se depender de meu pai vai mandar Benjamim para me buscar, não vai voltar. Já era. Talvez ele suspeitasse disso. E aí lá no versículo 19, ele fala, se são mesmo homens honestos, escolham um de seus irmãos para continuar preso. Num primeiro momento, a gente vê que o José falou, vocês escolham. Mas depois do choro dele lá, que ele descobre do Rúben que tentou ajudar, muda isso, né? Ele que escolhe, né? Não, vai ficar Simeão mesmo. Quando se recompôs, voltou a falar com eles, escolheu Simeão e mandou amarrá-lo diante dos demais. Porque com essa perspectiva, como vocês falaram, de deixar um aí pra ficar, imagina como deve ser a escolha, né? Se a escolha pertencesse aos irmãos. Não, quem que vai se candidatar pra ficar? Ia dar uma treta aí, eu acho. Apesar de que a gente vai ver mais pra frente que Rúben faz isso, né? Mas aqui José tinha autoridade, então vai ficar esse aqui e pronto, eles não tem muito o que discutir, entendeu? Vou poupar vocês desse trabalho. Exatamente. Então, última coisa eu acho que destacar aqui nesse texto
É o último versículo, antes da gente dar a transição aqui para o versículo 29. A gente já falou que eles ficaram com medo, né, diante do que aconteceu, mas é interessante a expressão deles, porque eles viram uns para os outros e dizem: o que Deus fez conosco. É a primeira vez que Deus sai aqui da boca dos irmãos. Porque a gente falou lá, José falando de Deus, né, sou um homem temente a Deus. Os irmãos já falaram: olha, isso está acontecendo pelo que a gente fez. Mas é a primeira vez que aparece que eles estão falando assim, é Deus que está fazendo. Ou seja, aqui tem um conceito de retribuição divina mesmo. É Deus que está nos punindo, né? Nos punindo, nos disciplinando por aquilo que nós fizemos com o nosso irmão. E o que falar pro pai? Que eles nunca falaram pro pai o que aconteceu pro José, né? Eu fico pensando na volta, né? A gente vai entrar nesse texto agora. Quando os irmãos voltam para casa, né? O que falar, né? Mais uma vez eles estão voltando com um irmão a menos. Né? Falar pro pai, né? Mas vamos ler antes de adiantar. Beleza. Então é do versículo 29 até o final, né? Quando os irmãos chegaram à casa de Jacó, seu pai, na terra de Canaã, relataram-lhe tudo o que havia acontecido com eles. Disseram: o homem que governa o país falou conosco asperamente e nos acusou de sermos espiões em sua terra. Mas nós lhe garantimos: somos homens honestos e não espiões. Somos 12 irmãos, filhos do mesmo pai. Um de nossos irmãos já não está conosco, e o mais novo está em casa com nosso pai na terra de Canaã. Então o homem que governa o país disse: saberei com certeza se vocês são homens honestos da seguinte forma: deixem um de seus irmãos comigo e voltem para casa levando cereais para seus parentes que estão passando fome. Tragam-me, porém, seu irmão mais novo, e saberei que são homens honestos e não espiões. Então lhes devolverei seu irmão, e vocês poderão negociar livremente nessa terra. Ao esvaziarem os sacos, viram que dentro de cada um havia uma bolsa com o dinheiro do pagamento pelos cereais. Os irmãos e o pai ficaram apavorados quando viram as bolsas de dinheiro. Jacó disse: vocês estão tirando meus filhos de mim. José se foi, Simeão não está aqui, e agora querem levar Benjamim também. Tudo está contra mim. Então Rúben disse ao pai: se eu não trouxer Benjamim de volta, o Senhor pode matar meus 2 filhos. Eu me responsabilizo por ele e prometo trazê-lo de volta. Jacó, porém, respondeu: meu filho não descerá com vocês. Seu irmão José morreu e Benjamim é tudo que me resta. Se alguma coisa acontecesse com ele na viagem, vocês me mandariam velho e infeliz para a sepultura. Acho bem forte as palavras de Jacó aqui como um pai, bem forte. E a predileção volta, né, a história, e fica, acho que nunca esteve tão clara. O próprio Jacó falando para os irmãos, para os filhos dele, né, para os irmãos do Benjamim: o Benjamim é tudo para mim, vocês não são nada, é implícito isso. É uma admissão de uma realidade já vista, mas agora dita em palavras. Né? Agora eu fico imaginando, né, os irmãos voltando no caminho para casa. Dessa vez eles resolveram ser honestos, né? Contaram tudo de fato como aconteceu, mas eu acho que eles foram tentados a inventar alguma outra desculpa também, né? Vamos inventar que Simeão morreu também no caminho aqui, a gente já resolve o problema. Mas a questão é que talvez eles voltem para lá, né? Eles não têm certeza ainda. Então, e eles tinham toda a chance de falar do José aqui também, né? Mas não falam. Não do José, que eles não reconheceram lá, né? Mas admitir pro pai que, a gente fez isso no passado, mas continuam escondendo isso, né? Sim. Eu digo honestos com relação ao que aconteceu lá, naquela situação, né? Na negociação com o governador lá do Egito, né? Mas, de fato, eles não abrem o jogo totalmente, mas falam com o pai o que aconteceu, né? Uma recapitulação da história agora na boca dos filhos. Sim, e podia ter sido só
e relataram o que aconteceu no Egito. Mas a Bíblia se preocupa em repetir a história naquela máxima que a gente já falou tantas vezes, de repetição para que as pessoas relembrem, para enfatizar um fato, até para mostrar como a coisa foi enxergada pelos olhos dos irmãos, né? E também para dar aquela dramaticidade na narrativa. É verdade. Então, você tem lá os irmãos realmente recapitulando o que aconteceu, mas nas palavras dele falando com Jacó. É que a gente está muito acostumado, a gente é uma geração muito visual. É. Então, quando isso acontece nos filmes, nas séries, a gente nem percebe, mas isso acontece o tempo inteiro. Né? Alguém falando sobre algo que você já viu, agora nas palavras dele. Uhum. A minha cabeça é muito de, tá bom, já sei, vai. Mas não é, né? E aqui acontece a mesma coisa, porque uma coisa é o que foi relatado, a outra coisa é os irmãos falando com Jacó, com o pai, sobre o que aconteceu. Então isso é um drama, né, na narrativa. E o dinheiro a mais, né? Porque se já apareceu de um, aparecer todo o dinheiro, o temor, acho que foi multiplicado por 10 aqui. E foi dividido com o Jacó também dessa vez, né? Que também ficou apavorado. Exatamente. Você vê que a sensação, aquela ideia, a interpretação que você falou, que eu acho que não é a melhor, olhando para o texto, de que, José mandou preocupado com a provisão para não tirar o dinheiro da família. Eu acho que não era isso, não. Eu acho que era o teste. Será que o Jacó pensou que os filhos dele roubaram esse dinheiro? Passou, será que pela cabeça do Jacó? Sei lá. O texto não dá indícios disso, né? Mas também não dá indícios de muita coisa. E a história é contada só a espinha dorsal, assim, e os sentimentos e os meandros aí não tem. Fica pra gente pensar. Mas, de fato, a reação de Jacó, ela, como foi destacada, é a parte central, né? A reação de Jacó é a parte central dessa passagem. Vocês estão tirando meus filhos de mim. Essa pra mim é a frase mais forte desse trecho. E assim, ele joga a culpa em vocês... Ele joga a culpa de José também, hein? Pensa nisso. Porque até então ele não sabia que a culpa era dos filhos. Ou suspeitava, será? Talvez a gente tenha um indício de suspeita aqui, né? José se foi. Não há uma acusação direta, mas vocês estão tirando os filhos de mim. José se foi. Ou seja, José foi ao encontro de vocês e não voltou. José se foi. Simeão não está aqui. E agora vocês querem levar Benjamim? É algo duro de um pai dizer para os filhos, né? Você vê que a relação não era tão boa, né? E aí... Então, mas o que me deixa assim cabreira é que ele fala, José morreu e vocês querem tirar Benjamim, que é tudo que me resta. E, nossa, você imagina você ouvir isso do seu pai, né? Tem várias famílias que fazem isso por aí hoje, viu? Então, a relação aí familiar deles não era muito boa, mas é triste, né? Você vê isso em todas as famílias, né, dos patriarcas. Sim. Tem conflito na família de Abraão, tem conflito na família de Isaac, tem conflito aqui na família de Jacó. Os conflitos, eles vão se perpetuando, né, na família dos patriarcas aqui, né? Aparentemente, o Benjamim vivia com o Jacó, né? Ele não tinha sua família, não tinha nada, coisa que provavelmente os outros irmãos já tinham. O que talvez deu uma amenizada na coisa aí, porque, o Benjamim é o único filho que tá aqui na minha casa ainda, sei lá. O que não justifica também falar um negócio desse pro filho, né? Mas ele falou. E antes de eu voltar pro 37, que eu quero comentar, eu quero ver no 38 aí, né? O Jacó bate o martelo de que, já enterrei o Simeão, né? Vocês não vão voltar. Meu filho não descerá com vocês. Esquece. Simeão tá por conta e risco ali. Então, como eu falei, eles não sabem, a gente sabe, mas eles não sabem que eles vão ter que voltar pro Egito. Eles sobem, compram mantimentos, qual que é a ideia deles? Isso aqui vai ser o suficiente para que a gente, sei lá, um ano, sobreviva por um tempo e daqui a pouco essa fome para, como é normal, daqui a pouco volta e a gente não precisa mais subir para lá. A gente já viu bastante em outros episódios aí que a região que eles moravam era bem comum ter seca, esse tipo de coisa, então eles já estavam acostumados por esses períodos mais complicados assim. Então seu irmão não vai, ou seja, deixa Simeão lá, não vamos arriscar não. Melhor eu ficar com um do que perder os dois, então... Vida que segue. Exatamente, né? E eu quero fazer um destaque pro Ruben aqui, né? Que ideia sensacional que ele teve, né? Pai, fica tranquilo, porque se eu não preservar a vida do seu filho, eu mato 2 netos seus, tá bom? Que raios de ideia é essa, né? Você perde mais 2 netos aí, eu garanto.
Que coisa. Acho que era muito da cultura, né? Você dá a vida, né? Mas não dá. Como que você vai falar, vou matar meus dois... Não pelo vou matar os meus 2 filhos, mas como sugerir um negócio desse, cara? Não... É muito idiotice na minha cabeça, né? Sim. É muito estranho mesmo, mas envolve mesmo o que a Carol falou, esse aspecto cultural de... É o juro pela minha mãe, sei lá? Não, é meio olho por olho, dente por dente. Se acontecer algo com o seu filho, você pode fazer algo com o meu. Mas é o neto dele. Só que o meu é o neto, né? Esse é o problema. Mas você tem essa questão cultural aqui, né? Bom, o Jacó não dá muita bola pra isso, aparentemente, porque, como a gente viu, ele responde, não, vocês não vão e pronto, acabou. Eu só penso assim, o Rubem vai, não, pai, presta atenção, se acontecer alguma coisa, você mata os meus filhos. E aí, Jacó revira os olhos assim e fala, tá, vocês não vão. Acho que foi isso mesmo. E mais uma vez a história para num ápice aqui, né? Que você fala, caramba, e agora? É legal esse final de Gênesis, porque todos os capítulos é aquela ânsia pra continuar lendo, né? E a expressão final de Jacó, né? Se isso acontecer, ou seja, eu vou morrer velho e infeliz. Vocês vão me matar. É quase isso que ele tá falando. Não, e isso aqui vai ter reflexo mais lá na frente, né? Porque a gente já sabe que eles vão ter que voltar pra lá e o Benjamin vai acabar indo. E é uma das preocupações, se não me engano, do próprio Rubem lá, né? Que ele fala, se ele não volta, meu pai... E eu acho que não é hipérbole aqui não, viu? Eu acho que o Jacó ficaria tão caído, mas tão depressivo, que ele ia realmente desistir de viver. Porque tudo que era da Raquel, a esposa amada, foi embora. É isso, a gente parou aqui de novo num trechinho tenso, que é muito legal, porque a gente já sabe que vocês que ouviram esse episódio vão ouvir o próximo episódio. Se você conheceu a gente por agora, assim, não perde a oportunidade de voltar lá no começo do Gênesis, vai fazendo aos poucos aí a sua maratona, chegando. A gente tem um primeiro episódio onde a gente apresenta o livro de Gênesis, que eu acho que é muito importante, bem legal. E saiba que a gente pretende sim fazer a leitura bíblica completa, né? Vamos ver se Deus vai permitir isso aí nas nossas vidas ou não, mas esse é o sonho do nosso coração aí, é seguir, e a gente quer muito e precisa muito do envolvimento de vocês para que isso aconteça, tá? Envolvimento não só financeiro, que realmente, como a gente falou no começo do episódio, é importante para que realmente a gente consiga produzir, continuar vivendo o tempo necessário para conseguir produzir isso sem que a gente precise correr atrás de outras coisas. Mas eu acho que principalmente o envolvimento de vocês nas audições e na divulgação disso daqui. O que a gente entende é que isso aqui é uma joia que Deus tem dado para as nossas vidas, e eu realmente quero crer que é uma joia para a vida de muita gente. E não vai depender tanto a divulgação de nós, depende de vocês mostrarem para as pessoas, envolverem suas igrejas locais. Sei lá, lança como um desafio na sua igreja local, vamos abraçar juntos esse projeto, vamos, sei lá, abraçar esse projeto missionário junto com eles, como igreja. A gente precisa realmente que vocês participem de todas as formas possíveis para que isso aqui seja muito grandioso e muito abençoador de muitas vidas por aí, tá bom? Contamos com a ajuda de vocês. Se vocês quiserem continuar conversando com a gente e interagir sobre as leituras ou sobre outras dúvidas ou até bater papo mesmo com a gente, temos um canal no Telegram aberto a todos, de graça, que você só se inscreve, participa e conversa com a gente. Basta ter o Telegram instalado e acessar t.me/leitura bíblica comentada. A gente espera vocês lá. Muito obrigado mais uma vez por estarem com a gente. E até o próximo episódio. É isso aí, pessoal. Muito obrigada. É um prazer estar aqui conversando com vocês. E a gente se ouve no próximo episódio. Até mais. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Leiam Gênesis 43, que nós nos encontramos para conversar sobre isso na próxima semana.